Boa noite. Oi, Tissa, boa noite. Oi. Eu entrei mais cedo, eu não marquei a página. Você pode me falar, Vi? Você marcou qual a página de livro? Então, deixa eu tenho o meu online, deixa a tia Cláudia entrar, ou talvez a Gel para confirmar, tá? Tá bom, então. Obrigada. Ups. Oopsie. Okay. Hi, baby. Oi? Manny, pode ensinar para mim rapidinho? Pode ensinar para mim? Can you sign something for me real quick? Yeah? Deixa eu aqui, ó. Esse é um folito. Você tem caneta aí? Ah, não, vai passar para você ver. Eu não tenho aqui. Ah, não sei se deixa eu ver aqui. Você está fazendo sua aula? Que aula de que você tá falando? Você duas aulas que você quer fazer de holística? Ah, ainda não. Ah! Nem abri. Ah, ok. É porque agora eu abro o escritório, eu quero organizar os meus files, entendeu? Que tá tudo ok. mais bagunçado, as pesquisas que eu fiz. Ah, mas então você vai fazer aula holística, então. Ok. Ah, desculpa. Ok. Não, eu tô fazendo sobre a coisa holística, Mas não abri lá ainda não. Deixa eu ver aqui se tem a caneta por aqui. Ah, não, caneta, essa coisa, hein? Deixa eu ver se você tá escrevendo. Vou começar Tá conseguindo? a acender a luz. Aqui. E aqui. Hi. Aí. Thank you. Obrigada. Precisa, nada. Ah, yes, thank you. Sim, obrigada. Hi, baby. Ah, to use Goxen for? Okay. Hi, I know. Okay, bye-bye.
Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos ao Espaço de Jesus. Quem que gostaria de fazer a prece de abertura, por favor? Consegue me escutar? Sim, Mani, muito bem. Obrigada. Mestre amado, queridos mentores espirituais, levamos os nossos pensamentos, pedimos a tua ajuda em focar o aprendizado dessa noite, dando as boas-vindas a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Mani. Ok. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário que gostaria de fazer antes de prosseguir? Alguma coisa que talvez possa não ter ficado clara? Muito bem. Então, a nossa querida Joana de Ângeles continua a nos dizer: enfrentar as vicissitudes e superar os valores indicativos de prosperidade, de prazer injustificável, eis como poupar-se ao sofrimento. É certo que um número significativo de prazeres se apresenta sem riscos de converter-se em fator afligente. Ou seja, o ato de viver implica prazeres. Para garantir a vida mesma decidiu que nós precisaríamos satisfazer certas situações, certas necessidades básicas para que o corpo continue a viver. Que quando satisfeitas, causam prazer. E não há qualquer problema com nada disso. O problema são as distorções, as necessidades artificiais, certamente os exageros. Por quê? Porque os exageros trabalham em contra da lei de preservação. Por que Deus colocou a lei de preservação junto de nós? Para que, durante todo o período em que ainda vamos ser muito imaturos, não entendendo qual é o propósito da vida, nem como atingi-lo, vamos mesmo assim no desgosto, na frustração, na insatisfação, na tristeza, nos desgostos. Esse instinto de preservação, esse impulso da vida não vai permitir que nós nos suicidemos. Porque leva tempo encontrar os verdadeiros objetivos existenciais. Durante as etapas primeiras, nós não estamos em contato com nada disso. Somos acionados, basicamente, puramente pelo instinto. Somos agressivos, somos hostis, não só para fora, também para conosco. Então, quando a vida não nos obedece, igual uma criança, a gente quer destruir aquilo que não está obedecendo, que não está se dobrando às nossas vontades. E como a vida não vai se dobrar às nossas vontades e nós não temos como destruir a vida, nós não temos como destruir a humanidade, a gente internaliza essa raiva e acaba se suicidando. Não fosse pelo instinto de preservação, e eu arriscaria a calcular que nós teríamos hoje, talvez, a quinta, a sexta parte da população que nós temos hoje no planeta. Porque a maioria teria se despachado através do suicídio, ou seja, o que os psiquiatras espíritas chamam de birra
póstuma. A Deus não me obedece, a vida não se dobra aos meus caprichos, eu não quero viver mais. Eu vou me remover daqui, ok? Mas, uma vez que aprendemos que a vida tem um propósito, que nós voltamos ao planeta para desenvolver um trabalho, que nós somos seres imortais, matriculados numa escola de elevação gradativa, paulatina, não é que é uma vida isenta de prazeres. De fato, eu argumentaria que quando nós só aceitamos, só nos permitimos os prazeres naturais de uma vivência sadia e responsável, como não estamos contaminados, intoxicados pelo excesso de sensações, aquilo é muito mais gostoso e dá um desfrute muito mais intenso. De novo, como prêmio a moderação, que é um subproduto da disciplina. Eu vou comer as minhas 3 comidas por dia. Eu faço assim, falo assim, 3 comidas por dia, porque é o que eu faço. Mas tem pessoas que fazem 6, com os snacks e outras coisas. Então, eu não estou propondo aqui uma forma de se alimentar, simplesmente estou utilizando uma metodologia conhecida que é a minha. Se a gente come o tempo inteiro, a gente nem sente o que come. Porque o corpo humano só pode aceitar e metabolizar com um máximo de aproveitamento e um mínimo de desgaste aquilo para o qual foi desenhado. Afinal, máquina orgânica mais máquina que é. Mas quando nós fazemos as comidas normais por dia, para falar de uma coisa que todo mundo faz, a comida cai bem, é uma delícia, nos sentimos satisfeitos, e não só os prazeres positivos, mas também os diretos, os prazeres diretos, né? A gente come com fome, a comida está fantástica. Mas também os prazeres indiretos. Não vamos passar mal, não vai doer o estômago, não vamos ocasionar uma diarreia, ou gases excessivos, ou vamos acabar vomitando. E aquelas coisas que são as consequências naturais dos excessos. Então, vemos como o equilíbrio é o lugar ótimo para o ser humano se estabelecer. Tudo na moderação, tudo no equilíbrio, que preserva a saúde física, mental e a paz de espírito. Ok? Então vamos continuar se ninguém tiver nada para falar. O sofrimento, portanto, quando se tem dele consciência, é facilmente evitável. O sofrimento resultante do condicionamento abarca a educação incorreta. Agora já estamos no terceiro tipo de sofrimento. A convivência social pouco saudável, que propicia agregados físicos e mentais contaminados. Todo mundo está entendendo aqui o que são os agregados físicos e mentais? Quando nós reencarnamos, nós voltamos ao planeta com a nossa carga de conteúdos. Boa, má, um pouco de tudo. E é isso que vai ser o nosso material de trabalho durante a encarnação. Acontece que muitas vezes, essa bagagem que nós trazemos conosco pelo fato de termos vivido muitas vezes antes, Tea, smettila. Se a nossa situação, se o nosso percurso de reabilitação
implica que reencarnemos numa sociedade igual a um mundo de provas e expiações, que deixa muito a desejar. Ou numa família composta por seres não resolvidos, pouco lúcidos, viciados em isto ou em aquilo, que convivem em desavenência porque o casamento deles é, de fato, o típico casamento na Terra, que é casamento de resgate. Por isso que a nossa taxa de divórcios, pelo menos nos Estados Unidos, está praticamente entre 57% e 60%. Esses são os números oficiais. Então, vemos que tudo faz sentido. Então, uma criança que tem que renascer numa situação dessas, se formar numa situação dessas, é mais o que vai se deformar que o que vai se formar. Porque essas deformações vão ser esses agregados físicos e mentais contaminados. Fica claro? Então, nós temos ainda essa camada de coisas para ter que sobrepassar. E você dirá, mas por que Deus faz isto conosco? Porque nós nos atiramos num abismo tal, através das decisões infelizes feitas no passado, que nós precisamos passar por certas coisas muito intensas, para que, chegando no ponto de massa crítica de sofrimento, onde nós dizemos, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver comigo mesmo, eu não aguento mais me sentir desse jeito, eu não aguento mais enxergar as coisas dessa maneira, eu não aguento mais não me aguentar mais. É aí, então, que nós vamos. Foi o peso justo para quebrar a casca grossa da teimosia, que talvez possa ter nos mantido de reféns, ou como reféns, por várias encarnações, para não dizermos uma quantidade quase que assustadora de séculos. Então, não é uma maldade, não é uma vingança, não é aumentar o fogo para fazer o leite ferver. Embora figurativamente sim, para quebrar a casca grossa da nossa teimosia. Para que esses sofrimentos todos próprios e adquiridos, agregados, físicos e mentais contaminados, vão acelerar nós atingirmos esse ponto em onde nós não aguentamos mais o status quo interno. Porque o externo nunca atrapalha, nunca atrapalha. Quando o status quo interno está equilibrado, está nos conformes. Porque então a confusão externa passa a ser vista por alguém que está em equilíbrio como material de trabalho para forjar ainda mais triunfos espirituais. Com aqueles artistas que olham para o lixo e eu, que não sou artista, para mim aquilo é lixo, vamos jogar fora. E o artista fala, não, porque com essas caixas de ovo, porque com esse pacote de não sei o quê, porque com essas latas aí, porque com essas frutas eu vou fazer um preparado, eu vou fazer um tinte aí, e eu vou fazer uma escultura para a escola das crianças. E eu digo, mas como assim? Só tem lixo. Claro, só tem lixo para os meus olhos, que não tem nada de imaginativo. Mas o artista está vendo no lixo. Hey. Hey. A escultura em potencial. Ok? Perguntas, comentários. Isso aqui é profundo. Então não quero correr. Mas se ninguém tiver nada para falar, podemos prosseguir. A escala de valores para muitos indivíduos apresenta-se invertida, tendo por base o imediato, o arriscado, o vulgar, o promíscuo, o poder transitório, a força como relevantes para a vida, para se dar bem na vida, para prevalecer, para ser reconhecido,
para ser respeitado e falado até para se fazer invejado para muitas pessoas e um grande negócio. Os seus agregados, sob altas cargas de contaminação. Gente, eu peço mil perdões. Um momentinho, por favor. Perdão. Os seus agregados, então, sob altas cargas de contaminação, produzem sofrimentos físicos e mentais duradouros, maus hábitos, deformações educacionais, deformações religiosas, porque a religião é mais o que deforma que o que reforma, e por lá vai. As festas ruidosas atraem a atenção. As companhias jovens e irresponsáveis despertam interesse. As conversações chulas produzem galhofa, que são satisfações de um momento, responsáveis por sofrimentos de largo porte, porque nada disso constrói absolutamente nada. Ao mesmo tempo, a contaminação psíquica e física, derivada dos condicionamentos doentios dos grupos sociais e dos indivíduos, promove sofrimentos que poderiam ser evitados. A irradiação mórbida e adoentada, de uma pessoa enviando a outra energia negativa, termina por contaminá-la, caso esta não possua fatores defensivos reagentes que procedam da sua conduta mental e moral edificante. Todo mundo entendeu isso? Quando a gente se resguarda moralmente numa vivência digna, os maus desejos, quando alguém joga praga ou joga praga para cima de nós, quando alguém deseja que a gente se dê muito mal, quebre uma perna, perda o serviço, acabe se divorciando, qualquer coisa, aquilo não tem receptividade energética em nós, porque estamos resguardados numa vivência moralmente íntegra. Então, pode rogar para que nós nos demos péssimo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nada disso vai nos atingir. Mas se nós estivermos no mesmo patamar, negativo, irresponsável, ignóbil, aí sim, então, nós vamos receber todinhos os projetis que eles tiverem por bem atirar em nós. Porque não temos aquela proteção energética que forma uma couraça, forma um escudo, muito bem merecido, por sinal. E o trabalhador merece o seu salário. Essa é uma de tantas instâncias verificando essa proposta do Mestre Jesus. O trabalhador é merecedor do seu salário. O homem vive na Terra sob a ação de medos da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado de seu despreparo
para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo de evolução. Quem entendeu que uma encarnação não passa de um ano escolar, entende que todas as mudanças, que todas as experiências não passam disso. Experiências educativas, lições pedagógicas, nenhuma delas, porque nem a pobreza, nem a dor física, nem qualquer outra circunstância realmente pode fazer que o ser imortal que nós somos deixe de existir, seja engolido pelos buracos negros, e nunca mais se saiba dele ou dela, ou se ouça dele ou dela, porque a morte não anula a consciência. E o que nós somos, somos consciências. O que é um espírito? Um espírito é uma consciência. Às vezes, embutida num corpo físico, chamamos isso de alma, o espírito encarnado, e outras vezes, no seu estado normal de liberdade, chamamos isso de espírito livre, o espírito desencarnado. Mas o comum denominador de tudo isso é que nós somos consciências. E a Terra, como os outros planetas, é uma escola. Não passa disso. Então, quando nós realmente, mas visceralmente, nós compenetramos isso, porque Joana fala em outros livros que um dos motivos pelos quais é tão difícil para as pessoas se conectar com Deus e viver uma vida que seja alinhada com Deus, é que nós não nos comprometemos realmente com a nossa fé, seja religiosa, seja espiritual. A gente coloca aquilo mais como se fosse um acessório à nossa vida. Mais uma característica que nos identifica mais aos olhos dos outros, que realmente tem o poder de modificar a nossa realidade. É como aquele que tem a cozinha cheia de livros de receitas. Comida italiana, japonesa, francesa, chinesa, americana, alemã, tudo. Mas não entra na cozinha para fazer uma torrada. Então, qual é a ideia de ter tudo aquilo, mas daí não sai nada? Dessa cozinha não sai nada. Então, é a mesma coisa quando eu milito numa religião ou numa casa de espiritualidade, mas eu entro lá como um impermeável para a chuva. Do jeito que eu entrei, desse jeito eu vou sair, porque aquilo que foi falado lá dentro não me penetra. E se não me penetra, não pode me transformar, porque a transformação é interna. A transformação externa é mais uma artimanha do ego para se fazer notado, valorizado, requerido, para impressionar os outros. Mas não transforma em nada a consciência que reencarnou para se transformar. Porque qual é o objetivo de uma reencarnação? Para que uma consciência aceita se enfiar num corpo físico e passar aguentar todas as pressões, se submeter a tantas dores, se expor a tantos riscos dentro das limitações enormes de um corpo humano? Se a ideia não é se transformar através de se renovar espiritualmente. É a mesma coisa que você me diga, Claudinha, temos aqui um negócio para você fantástico. Falei, então me conte. Ok, você investe 10 milhões de dólares, ok? E daqui a 85 anos, nós vamos te dar um pirulito.
eu não sou necessariamente um gênio matemático, mas aquilo não fecha. Arriscar, expor 10 milhões de dólares para, maybe, conseguir de prêmio, de retorno, um pirulito? Não. Mas o que acontece? É isso que acontece com a esmagadora maioria de criaturas que reencarnam na Terra e se deixa encantar pelas bobagens materiais e físicas e abandona a charrua de transformação da sua consciência. Consciência continua aí, sempre última na lista, e não a sua vez não chega nunca, porque a criatura está cansada, agora está doente, depois está programando uma viagem, depois vai se casar, depois está se divorciando, depois está conhecendo mais alguém, depois... Então, é lógico que a quantidade esmagadora das criaturas encarnadas na Terra hoje são acionadas por duas coisas. A fantasia dos prazeres, através das sensações, e os medos. Medo de morrer, medo de adoecer, medo de ficar sozinho porque não tem uma relação com ele ou com ela própria. Todos os seus investimentos são para fora. E medo da velhice, porque quando eu não mais tiver um corpo jovem que me obedece, que aguenta todos os meus excessos e desmandos, e eu já não poder comer ou beber, ou fumar, ou fazer o que eu fazia, ou praticar esse esporte, aí qual é? Para que eu vou viver? Aí está demonstrando que não entendeu absolutamente a primeira coisa a respeito de quais são os verdadeiros objetivos existenciais, quem ele ou ela é, para que está aqui, o que a vida, ou seja, Deus, espera deles. Então, logicamente, só está eu marionete, acionado por essas duas cordas. O desejo, que é impossível de ser satisfeito, porque assim que nós atingimos, qualquer um de nós atinge um patamar de satisfação, já está se insinuando um outro prazer para nós ficarmos correndo atrás, então aquilo não acaba nunca. E os medos. Ai, se ele me deixar, ai, se ela ir embora, ai, se um dia eu não poder viver nessa casa aqui de 4 andares, ai, se dá, ai, 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 ai. Então, por isso que os espíritos amigos são tão pacientes e tão carinhosos e amorosos conosco, porque eles realmente sentem uma compaixão interminável pela situação da maioria das criaturas na Terra. Então, eles, por amor e por compaixão, suportam tudo. Mas nós já somos espíritas, graças a Deus, já fizemos algumas coisas para merecer sermos admitidos, termos acesso às suas informações. E vou repetir isso porque são 2 níveis diferentes. O primeiro nível, que já está bom demais, é termos recebido a permissão para termos acesso às suas informações. No nosso caso, nós atingimos o segundo nível, porque não só recebemos a permissão para sermos admitidos no seu conhecimento, senão que formos admitidos nas suas fileiras como trabalhadores. Então, somos uma elite dentro de uma elite. É muita coisa boa. Herdeiro da própria consciência, é também legatário dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, entre os quais se destacam esses pavores que resultam das superstições, desinformações e ilusões ancestrais, formando os condicionamentos perturbadores. Ok? Eu me lembro que na escola, quando eu estava em high school, as minhas companheiras não caminhavam
debaixo de uma escada, porque eram não sei quantos anos de má sorte. Eu não era espírita, estava longe de conhecer o espiritismo, mas já achava que aquilo era um pouco demais. Mas são aqueles condicionamentos sociais, que se nós não educarmos a inteligência para afiar a faca do discernimento e poder enxergar além dessas coisas, não só continuamos sofrendo as suas consequências, senão que continuamos sendo parte do problema. Porque vamos falar isso para os nossos outros amigos, para os nossos filhos, para os nossos netos. E é assim que vai de mal para pior. Absorvendo e impregnando-se desses fatores negativos, os sofrimentos apresentam-se-lhe inevitáveis, produzindo distúrbios psicológicos, mentais e físicos por somatização automática. A educação calçada nos valores éticos morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para sua realização pessoal, que é para isso que a gente reencarna. Se renovar espiritualmente, atingir a autorrealização pessoal, são sinônimos. Enquanto este discernimento não se transformar em força canalizadora para o seu bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento, que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados. Fim do capítulo. Perguntas, comentários, dissensões? Ok. Pensamento inicial do próximo capítulo, intitulado Origens do Sofrimento. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Isso aqui saiu do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5, item 7. Ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam por meio de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens: as kármicas e as emoções perturbadoras. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Todo mundo entendeu isto aqui? O livre-arbítrio, porque esse é um dos presentes de Deus para nós. Cada qual é o arquiteto do seu próprio prédio. E determinismo, porque cada efeito tem uma causa. Eu sou livre de escolher, mas essas escolhas vão trazer consequências positivas ou negativas a depender. E isso é assim pelo determinismo das leis soberanas da vida, que não fazem favores, nem fazem
exceções. Todo mundo passa pelos mesmos exercícios evolutivos, sendo a única coisa que é diferente é o tipo de escolha que cada criatura faz e as consequências que disso serão resultantes. Então, esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, nascimento, morte e reencarnação, estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. Relativa por quê? Porque nunca vamos ser perfeitos absolutamente, porque senão seríamos iguais a Deus. E eu quero voltar um pouquinho atrás, porque essa abordagem de determinismo que eu fiz não está incorreta. Simplesmente que aqui a nossa Joana está apontando determinismo físico, nascimento, morte e reencarnação. Ok? O determinismo das leis soberanas eu já acabei de explicar. Os fatores que programam as condições do renascimento do corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser feliz quanto antes, o desventurado por largo tempo, depende do livre arbítrio pessoal. A opção por como e quando, em itálico, agir, libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa-o nas suas tenazes. Tenazes e pliers, ok? A vida são os acontecimentos de cada instante a se encadearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações, e assim sucessivamente. Desse modo, o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. Ou seja, todos os enganos, todos os engodos, todas as complicações que eu estou gerando para mim na presente encarnação, não necessariamente vão trazer as suas consequências na presente reencarnação. E vocês se perguntarão, como racionais e lógicos que são, por quê? Uma resposta possível seria porque nós não aguentaríamos tanto peso para tantos ressarcimentos no período de uma só encarnação. Então, nós continuamos a sofrer as consequências das nossas atividades em vidas passadas, os maus resultados, as más escolhas, com as suas consequências penosas, serão reservados para uma outra encarnação. Com exceções. Às vezes, para ajudar a parar a queda de alguém pela pendente do erro. Ok? Então, tudo o que estamos dizendo aqui e tudo o que o Espiritismo fala são generalidades. Não vamos... não sejamos absolutos, porque são conceitos gerais, mas cada caso é um caso. É possível que uma experiência fracassada ou danosa, funesta ou prejudicial, se manifeste a outras pessoas, como ao seu autor, por meio dos resultados, após a próxima ou passadas algumas reencarnações. Esses resultados, no entanto, chegarão de imediato ou em mais tardio tempo. O certo é que virão, em busca da reparação indispensável. Da mesma forma, as construções do bem se refletirão no comportamento posterior do indivíduo,
sem que necessariamente tenham caráter instantâneo. As nossas boas escolhas, produzindo maravilhosos resultados, se aplica o mesmo critério. Ok? Não necessariamente nós vamos ver esses resultados no presente, mas que vamos vê-los, vamos. O fator tempo, na sua relatividade, é de menos importância. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: aprovação e expiação. Ambos objetivam educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Aprovação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas fichas de evolução, ou seja, do que ele precisa, e avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o seu empreendimento. Por isso de que Jesus não coloca cargas pesadas em ombros que não as poderiam carregar. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle. Guardemos isto aqui, sob controle, porque estamos falando das provas. Dores suportáveis, de novo, suportáveis, e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. Como assim? Meu Deus, fácil. O nosso relógio, agora não tanto os digitais, né? Eu acho que isso já não acontece mais. Mas como eu sou do período quaternário, nós tínhamos aqueles relógios com as mãozinhas, né? E às vezes eles estavam na frente ou eles estavam lá atrás. Então os espíritos sempre utilizavam esse exemplo. O fato de que as mãozinhas do relógio estejam adiantadas ou atrasadas não implica que tenham o poder de alterar a passagem do tempo. Então, tudo isso que nós acabamos de falar obedece à mesma regra. Com as provas, é mais fácil, tem mais flexibilidade, se pode alterar a ordem das coisas, se pode eliminar algumas quando nós tínhamos planificado uma prova para aprender A, B ou C, mas já aprendemos A, B ou C de outra maneira. Então, para quê passar por essa prova se já aprendemos a lição? Se pode subir o volume, se pode abaixar o volume, tem muita, porque são propostas planificadas antes da encarnação. Tendo avaliada a nossa ficha de necessidades e as nossas probabilidades de êxito em forma de recursos ou não, para nos promover hierarquicamente. Ok? Com as provas, se nós nos darmos bem, nós nos capitalizamos espiritualmente de uma maneira direta. E vocês dirão, o que é isso? Eu vou explicar agora. Tem uma maneira de se capitalizar diretamente e outra indiretamente. Com as provas, nos capitalizamos diretamente. Ok? Eu fui boa gente fina com a Mari, 1 ponto para mim. Então, se eu tinha 7 pontos, agora eu estou com 8. Okay? Se eu não fui gente fina com a Mari, eu fico na mesma pontagem. Ok? Agora, no mapa dos compromissos, não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a aplainar, esse trabalho não impõe
uma ação imediata pelo sofrimento. Estamos sempre no campo das provações, ok? A ação do amor brinda o ser com excelentes ensanches de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas, o malogro de alguma aspiração, o desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, as dores dos processos de desgaste orgânico e mental, sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis, etc. Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal por acreditar o candidato ser esse o meio mais eficaz para sua felicidade próxima, liberando-se da canga rude da inferioridade moral. Exemplo, quem aqui não teve uma vocação ou um sonho que não se deu, não conseguiu realizar? Eu queria ensinar física na universidade. Não pode ser. Mas aquilo acabou com a minha vida. Estou numa depressão que não consigo sair. Estou aqui me embebedando? Não. Porque o Espiritismo me explicou que eu posso deixar a física para mais tarde, ou talvez eu já ensine física, e a física para mim não seria, talvez, o pior dos meus problemas. Mas eu, moralmente, estou na bancarrota, na falência. Acabei de fabricar uma palavra, né? A bancarrota eu acho que nem existe em português. Existe sim. Existe sim? Foi sorte pura, Mani. Estou na falência. Estou na falência. Então, vamos dizer que eu, não sei, por ser latino-americana, eu era admitida em Harvard. E eu daí ia fazer o meu Masters, o meu PhD em MIT, e a minha vida presente tivesse sido um festival de física, de físicos, de investigação, de viagens, de artigos e meu mundo. Mas eu continuo espiritualmente na falência. Eu me capitalizei? Não. Não. E pior ainda, eu poderia prestar a minha educação, assumindo que eu tivesse passado pelas provas, se eles não tivessem jogado eu nas vias do ferrocarril, claro, né? É para que meu exemplo faça sentido. Vamos dizer que eu aprendi muito e sou muito requisitada e não tenho horas no dia para eu escrever livros de física e propor novas teorias, e alguém me descobre e fala assim: Claudine, nós queremos contratar você porque para a indústria militarizar. Então, o que faz o meu chamego, que é a física, eu ia acabar oferecendo aquele conhecimento todo na física nuclear, qualquer coisa, para optimizar armas de destruição massiva. O que, aliás, vocês dirão, Claudinha, mas você é dramática para 3 pessoas. I don't think so. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Quem que esteve por trás do projeto Manhattan Project? A bomba atômica. Os norte-americanos se gabam de dizer que a bomba atômica foi aqui, Manhattan Project, mas tudo aquilo foi gênio alemão. Seja lá como for. Alemães, norte-americanos, judios, indianos, todos aí, naquele compound, pondo o seu gênio a serviço do que depois foi Hiroshima e Nagasaki. Então vemos como as portas que vão se fechando no terreno das provações
São portas que se fecham por amor. E para que o rio da nossa evolução vá se encauçando por onde é melhor para nós no momento. E uma vez que nós resolvermos os nossos problemas mais sérios, aí claro que podemos estudar o que nós quisermos, onde nós quisermos, porque somos herdeiros de Deus, o Senhor dos universos. Imagina se o teu pai tivesse recursos ilimitados. Você poderia fazer neste mundo o que você quiser. Bom, só que o nosso pai tem recursos ilimitados, mas não limitados ao limitado mundinho onde nós habitamos, que isso aqui é um chiqueirinho de planeta. Os universos têm aquele checkbook que ele pode escrever cheques, dar cheques em branco para nós, válidos nos multiversos. Então, eu vou estar aqui me embebedando porque estou aqui cuidando de cachorros, que não é problema para mim, for the record, mas é porque eu não estou aí ensinando. E é isso que o Espiritismo, por isso que o Espiritismo consola, acalma, nos enche de esperança. Não, ninguém aqui vai deixar de conseguir os seus sonhos. Todos aqui vamos atingir os nossos sonhos. Mas, como o Pai nos ama e sabe o que mais nos convém no momento, vai nos ajudar a resolver as piores pendências primeiro, para que depois possamos correr soltos e concretar tudo e mais que temos pela frente. Porque os sonhos nossos são todos baseados no que a gente conhece, que aliás é muito pouco. Imagino que nós não vamos ainda sonhar e almejar quando tivermos, já não mais estivermos jantando num restaurante com um cardápio que só tem 2 pratos, sino que sejamos admitidos a comer, a jantar em restaurantes que têm cardápios que você não chega ao fim do cardápio, porque tem, e quanto você mais lê, mais pratos aparecem aí para você escolher. Então, são provas, ok? Suportáveis, o malogro de alguma aspiração que outra, ou mesmo de várias. O desafio ante alguma meta que nos pareça inalcançável. As dores dos processos de desgaste orgânico e mental. Sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, que já é território das expiações, ok? Das alienações, também. Das doenças irrecuperáveis, também, ok? Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal por acreditar o candidato ser esse o meio mais eficaz para sua felicidade próxima, liberando-se da cangarrude, da inferioridade moral, mas eu já li isso 2 vezes, pelo que peço perdão. Poder-se-á identificar essa providencial escolha na resignação e a coragem, demonstradas pelo educando e até mesmo da sua alegria diante das ocorrências dolorosas. Porque imagina se eu não vou aprender espiritismo no centro espírita porque eu não pude ser professor de física. Ah, é? Você me fechou a porta das grandes universidades? Eu não vou arredar um pé fora da minha casa. Vou jogar todos os livros espíritas no sanitário. Não. Não, isso não se sustenta. Okay? Então, as provações se manifestam dessa forma, de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais
Espiritualmente lucrativa. Estou colocando essa palavra aí, mas porque eu imagino que a Joana não se opondria. Espiritualmente lucrativa, com o que equipam aqueles que as experimentam para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de ser imitados por outras pessoas. As provas, perguntas, comentários, dissensões. Ok. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. A eleição de certas injunções mais difíceis no processo evolutivo representa um ato de sabedoria, tendo-se em vista a rapidez da existência corporal e os benefícios auferidos, conseguidos, que são de duração ilimitada, porque são infinitos. Considerando-se a vida sob o ponto de vista causal, das suas origens eternas, as ocorrências na esfera física são de breve duração, não se alongando mais do que um curto período que, ultrapassado, deixa as marcas demoradas de como foram vivenciadas. Valem, portanto, quaisquer empenhos, os sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma, advindos das anteriores atitudes insensatas. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada. E toda ascensão exige a contribuição da persistência, da força e do valor moral, coragem moral. Isto aqui não é fácil para mim, mas mesmo assim vou fazer. Eu preferiria fazer uma outra coisa, mas vou fazer aquilo que devo. Eu não queria ir no centro espírita, mas qual vai ser o meu aproveitamento de ficar na cama? Como é que isso vai contribuir? Mas estou cansada. Vou no centro espírita e quando eu volto, em vez de passar 1 hora e 15 minutos falando bobeira no telefone, ou aí com o telefoninho, scrolling, aí eu vou fazer uma soneca. Porque vou chegar do centro espírita mais cansada ainda. Então, dormir não vai ser o problema. Esse é o terreno onde nós livramos o combate do espírito e a matéria, do certo e do errado, do que promove e do que nos joga de novo para a retaguarda espiritual. Os compromissos negativos, pois, ressurgem no esquema das reencarnações como provações lenificadoras, que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. E muitas vezes, como já dissemos, elimina. Porque se já estou crescendo pelo amor, não preciso sofrer para crescer, porque eu estou crescendo. Já estou crescendo. Agora, as expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Se agravou porque vem falhando nas provações ou negligenciando as provações por um tempo absurdo. Chega um ponto que essa provação degenera numa expiação. Então, please, sejamos proativos. Não esperemos que a vida venha nos lembrar as nossas responsabilidades como consciências imortais. Vamos ser proativos, olhar em volta e dizer:
o que essa situação aqui tem de aproveitável para as minhas construções eternas. Porque qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Ok? Se vocês quiserem, só para refrescar, na próxima semana nós podemos subir um pouquinho e começar de novo com as expiações, que tal? Mas se vocês quiserem, podemos continuar. Como é que nós vamos... Voltar no parágrafo, é isso? São 8h30. Exatamente. As expiações, todavia. É melhor. Perdão, voltamos aí, né? Para dar um contexto. Ok, perfeito. Quem que está inspirado para fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Graças, Senhor, por essa leitura e explicação que tivemos hoje. Queremos agradecer ao mundo espiritual, nossos espíritos guias, mentores desse grupo e todos mais. Estão sempre dando seu apoio. Queremos pedir permissão para encerrar essa aula de hoje. Desejar a todos um feliz fim de dia e um bom descanso. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Quem seja, obrigada. Ok, meus amores. Boa noite. Boa noite, bom Tá bom, descanso. Obrigada, Cláudia. Bom descanso.